Graça e paz a todos. Amém? Glórias a Deus. Queridos, que bênção estar aqui com vocês aqui nesta manhã e podemos participar desse culto tão abençoado, esse tempo tão rico na casa de Deus. Amém? O irmão Mário já fez a mesma pergunta, mas quero fazê-lo. Você está feliz aqui hoje? Amém? Queridos, como é especial estarmos aqui na casa de Deus. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um momento especial. Eu sei que muitas pessoas falam, é jargão, pastor, mas você está no melhor lugar que você poderia estar aqui hoje, nesta manhã. Não que esta igreja, Aliança Cristã de Ramás, tenha em si próprio algum mérito, o pastor Reginaldo, o pastor José ou qualquer outro irmão, mas o Deus que está aqui faz desse momento especial, faz desse momento um momento ímpar para a nossa vida, e que realmente nós possamos aproveitar, desfrutar da riqueza desse tempo na casa do Senhor. Já fomos com certeza tremendamente abençoados por esse tempo, pela ministração, pela oração, pelo louvor. Nós já podemos sentir esse ambiente preparado pelo Espírito Santo, e eu creio que Deus quer falar com as nossas vidas, com os nossos corações aqui nesta tarde, aqui nessa manhã, né? Em nome de Jesus. Como é bom acordar num domingo de manhã chuvoso, né? Você acorda assim e você descobre que você está com sono ainda, mas você sabe que você acordou para louvar ao Senhor. É coisa boa, povo de Deus, você usar o teu fôlego, a tua força para louvar e celebrar a esse Deus tão bom, tão fiel. Amém? Glórias a Deus. Ontem nós estivemos ali na igreja missionária Ebenezer, ali em Kikugawa. Foi gostoso estar ali com os irmãos. Pudemos ministrar a palavra, pudemos cultuar ao Senhor ali também, e o Senhor nos abençoou tremendamente ali naquele lugar. Ficamos tristes, queríamos ver os irmãos lá no final do ano, ali em Osaka, né? Os irmãos estavam preparados, em polvorosa, lá vem a caravana de Hamamatsu, vai encher a igreja, e nós sentimos a falta de vocês ali. Foi muito especial, mas sentimos com certeza a falta de cada um de vocês ali. Deus nos abençoou muito. O pastor Marcos Taveira nos ministrou nos dias que ele esteve ali. Foi muito rico, muito precioso tê-lo ali ministrando, falando de coisas simples, mas importantíssimas e essenciais para a vida cristã. E realmente é isso que nós temos precisado, a igreja do Senhor tem precisado nos dias de hoje, é realmente nós avaliarmos a nossa vida, os alicerces, os pilares da nossa vida, porque muitas vezes nós queremos atingir alvos grandes, altos, mas nós temos falhado em coisas básicas, essenciais, simples, e às vezes por serem simples, nós achamos que elas são dispensáveis, e não são. São importantes. O alicerce é importante, é essencial. Um alicerce firmado, colunas, estacas firmadas na nossa vida, em Deus, queridos, fazem toda a diferença na nossa vida. E nós sabemos que a vida cristã é algo que você edifica cada dia em Deus, não é verdade? Cada dia, até o ponto em que nós podemos chegar naquele versículo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né? Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Queridos, que Deus possa encontrar em nossa vida esse perfil, pessoas, homens e mulheres, né? Servos e servas do Senhor, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, com essa percepção, com essa convicção de que nosso trabalho nele não é vão. Glórias a Deus, amém? Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Abra comigo, só quero fazer uma introdução com base nesse texto de Jeremias 2, versículo 11. Jeremias 2, versículo 11. Amém? Glórias a Deus.
Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado, que bom que você está aqui hoje. Aleluia. Amém? Fala assim o texto: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Amém? Feche os teus olhos mais um segundo. Pai querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, pelo teu amor pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos alcançado com a tua preciosa graça, com a tua misericórdia, tem nos sustentado dia após dia. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo, pela comunhão que temos desfrutado aqui nesta manhã, tão rica, tão abençoada, tão abençoadora. Ó Deus, pela presença de cada um dos irmãos, Senhor, que faz esse momento tão especial. Mas ele é tão especial, muito mais rico, porque o Senhor está aqui conosco. E eu creio, Pai, que o Senhor quer falar, o Senhor quer nos ensinar aqui nesta manhã, Pai querido, em nome de Jesus. E nós queremos sim, Pai, estarmos abertos, Senhor, sujeitos à ministração da Tua Palavra. Fala conosco, Pai, queremos crescer, ser edificados, queremos, ó Deus, que a nossa fé seja, ó Deus, nesta mais uma vez, seja vitaminada, ó Deus, seja, Senhor, cada vez mais, Senhor, crescente, ó Deus, pela ministração da Tua Palavra, Pai. Te louvamos e entregamos todo o louvor e toda a glória e adoração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Queridos, eu quero falar sobre a maior das loucuras, né? Maior dos absurdos, tá? Descrito aqui na Palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, né? É o próprio Deus dizendo que o povo havia cometido uma coisa horrorosa, né? Horrorizai-vos aos céus, espantai-vos, uma coisa espantosa, absurda, horrorosa, né? Louca. E eu creio que é a maior das loucuras que o ser humano pode cometer. Foi o que Israel fez ali. E a Bíblia fala assim no versículo 13, que eles cometeram 2 males. E Deus fala assim: a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Que coisa triste, né? Nós vemos aqui nesse texto o próprio Deus falando: espantai-vos, ó céus. Que coisa, que loucura que cometeu o povo de Israel. Eles deixaram a Deus. Deixaram. O texto diz assim, queridos, que o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, eles deixaram ao Senhor o manancial de águas vivas. Que loucura, queridos. Que loucura, né? Nós olhamos para esse texto e nós vemos aqui que Deus fica horrorizado, espantado com isso, com essa decisão. E foi uma decisão do povo, né? A Bíblia não fala assim que o diabo os levou para longe de Deus. Não foi isso. O povo deixou a Deus. Foi uma escolha deliberada do povo. Eles deixaram a Deus, quem sabe, né? De forma inapercebida. Quem sabe eles foram se deixando se envolver pelas situações, circunstâncias da vida a cada dia, no cotidiano, e foram gradativamente se afastando sem se aperceber. Eles estavam, embora caminhando, embora com essa nomenclatura, com esse nome de povo de Deus, estavam se apartando do Senhor. Estavam num caminho pela tangente do caminho de Deus, da vontade de Deus, se afastando da vontade de Deus. Queridos, isso é uma loucura.
Isso é um absurdo, meus amados. Esse mundo está no que está. Nós vivemos nesse mundo, nesse caos que o mundo está hoje, porque o homem tem tentado viver pelo seu próprio entendimento, se afastado de Deus, buscado os seus próprios caminhos. Queridos, um manancial de águas, águas vivas, né? Águas misteriosas que nós acabamos de louvar aqui. Esse Deus é uma coisa realmente absurda quando a Bíblia fala assim lá em João capítulo 15, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. É a mesma coisa que os ramos chegassem para a videira e falassem: videira, nós não precisamos de vocês, pode deixar chá com nós sabemos o que fazemos, né? De primeira mão, quem sabe elas consigam ter alguma seiva em si próprias, mas de repente elas começam a se secar, e se secar, e se secar, e se secar, e se secar. E queridos, é um mal que nós temos visto hoje em muitos segmentos da igreja evangélica cristã hoje. Nós vemos que muitas vezes Deus está sendo deixado de lado. Nós vemos que muitas vezes Deus está sendo esquecido. Nós vemos que muitas vezes o manancial, não é, está sendo abandonado, está sendo deixado, esquecido na caminhada. E nós precisamos, povo de Deus, nos despertar, porque muitas vezes isso vai acontecendo de forma inapercebida. Nós vemos aqui Israel, ela foi advertida várias vezes pelo profeta Jeremias e por todos os profetas do seu afastamento, do seu distanciamento de Deus. E depois Deus fala sobre um juízo por vir, mas ainda assim Israel não se despertara, a tal ponto que eles foram levados cativos como escravos. E amados, nós temos tido uma liberdade tremenda de cultuarmos, de buscarmos a Deus, né? E Deus quer, mas muitas vezes nós estamos deixando Ele. Nós estamos indo muitas vezes, né, em busca de rituais, cultos. Muitas vezes os cultos estão sendo realizados, mas Deus está sendo deixado para trás. Deus está sendo deixado de lado. E quando eu falo povo de Deus, eu falo cada um de nós. É uma escolha, não é verdade? Deus quer que eu e vocês venhamos a refletir profundamente na nossa vida, na nossa caminhada. Era um povo de Deus, não era um povo qualquer. Deus estava tratando com o povo de Israel, o povo escolhido dele, e eles haviam se afastado do Senhor. Eu penso, queridos, nós vemos tantas coisas acontecendo no meio da igreja hoje, denominada igreja cristã evangélica. E pergunto eu, querido, será que não é porque hoje, em muitos lugares, Deus não está sendo esquecido, deixado de lado, e o homem tem tentado conduzir a obra, a igreja, do seu jeito, da sua forma, com seus rituais? E é isso que nós temos visto por aí afora, não é? Tantas coisas, tantas loucuras em nome de Deus sendo feitas, que nós precisamos refletir, parar e pensar, entender qual é o lugar que Deus ainda tem ocupado nas nossas vidas. Será que Ele tem sido realmente a prioridade, o centro da nossa vida? Nós precisamos refletir, porque às vezes na correria da nossa vida, no nosso cotidiano, né, e a vida no Japão é muito corrida, né? A vida no Japão é o isogashi, né? É o isogashi. Muitas vezes nós vamos esquecendo de fazer essa avaliação da nossa vida. Será que Deus continua sendo centro? Será que Deus continua sendo prioridade na nossa vida? E quando eu digo prioridade, é Deus centro, não é? Da nossa vontade, do nosso ser, sendo priorizado no nosso dia a dia, na segunda, na terça e na quarta. Não é só no domingo, não é só no sábado, mas Deus sendo o Senhor da nossa vida. Prioridade, porque prioridade determina a nossa escala de valores, não é? Porque se nós priorizamos algo, nós valorizamos.
quanto nós temos dado de valor a Deus. Nós temos uma prioridade, nós temos um alvo, um objetivo, uma missão. Eu estava vendo um pastor falar, realmente é que a maior missão do cristão, do servo de Deus, é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Amém. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Essa é a maior missão. Quem sabe nessa caminhada, no meio da sua caminhada, você se torne um professor, um médico, né, um construtor, ou qualquer outra coisa, qualquer outra missão, mas saiba que a sua maior missão é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido a outros. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos entender, Deus deve ser centro da nossa vida. Ele não é somente Salvador, mas Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Israel foi se afastando. Aquele Deus que deveria ser o Deus, o centro, o foco, o alvo, o objetivo, a razão, de repente começou a ocupar lugares secundários na escala de valores para Israel. E muitas vezes, amados, nós vamos permitindo que as coisas, as circunstâncias vão fazendo isso com a gente. Eu vi uma frase do Paul Washer falando assim: fale um pouco da tua vida e eu vou falar quem é o teu Deus. Me fale um pouco da tua vida, como você tem pensado, quais são os seus planos, e eu vou falar quem é o teu Deus, quem tem sido o Deus da sua vida. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que muitas vezes isso acontece de forma inapercebida. As pessoas vão se afastando gradativamente. Eu fico pensando, né, naquele filho pródigo que se afastou do pai. Ele falou: tudo bem, falou: pai, me dá parte da herança que me é devida. E ele sai. Querido, será que quando ele saiu daquele lugar, ele imaginou, ele saiu com aquele objetivo: eu vou estar um dia ali com os porcos, imundo, fedorento, mal cheiroso? Não. Não. Mas quando ele, a Bíblia fala assim, que caindo ele então em si, eu gosto muito desse caindo ele então em si, da impressão que ele sai dele mesmo e olha para ele e fala: ih, rapaz, que estado que eu estou, que situação eu cheguei, que situação, queridos. E é isso que nós temos clamado ao Espírito de Deus, a Deus, que o Senhor nos faça ver quem realmente nós temos sido, em que lugar Deus tem tomado na nossa vida, no nosso coração, no nosso viver, na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Deus é Deus. Deus é Deus, queridos. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele deve ter a honra, né, devida na nossa vida, em nome de Jesus. O lugar devido, o centro da nossa vida, em nome de Jesus. O povo de Israel havia cometido essa loucura, abandonar um manancial de águas vivas. É a mesma coisa que a pessoa pegar uma água mineral lá de Lindóia, né, e falar assim: você troca esse litro de água mineral de Lindóia por um litro de água do Rio Tietê. Aí o povo fala assim: sim! Quem lembra aquele quadro lá do Silvio Santos antigo, né? Você troca esse Fusca 0 km da Bimagro por essa sandália havaianas usadas? A pessoa: sim! E a pessoa saía toda feliz lá da cabine, lá, achando que tinha ganhado uma coisa. Olha aqui, você ganhou um chinelo usado. E muitas vezes, queridos, nós falamos assim. E quando você, queridos, você troca aquilo que Deus tem para você, não é? Pelos seus próprios anseios, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria busca, pela sua própria força, por aquilo que você pode construir e fazer, você está fazendo a mesma troca, uma troca maluca, louca. Você está trocando o certo, né, pelo incerto. Essa troca
troca que você está fazendo. E muitas vezes as pessoas nessa caminhada, na busca por Deus, quem sabe, muitas vezes na busca pela felicidade, elas vão buscando em tantas coisas, cavando cisternas que não retêm águas, As cisternas eram poços que eram cavados para reter água, e a água que era ali, eles nem se comparavam com uma água de mina, de fonte. Era uma água muitas vezes suja, sabe? E muitas vezes, amados, as nossas trocas nos fazem beber águas sujas e contaminadas, que nos trazem contaminações, não é verdade? Nós não nos apercebemos. Nós vamos aceitando muitas coisas que vão chegando a nós, e aquilo que era uma verdade absoluta se torna relativo, e aquilo que nós pensamos vai ganhando um absolutismo dentro de nós próprios, e nós vamos aceitando como verdade maior para a nossa vida, e nós vamos assumindo esse caminho. E a Bíblia fala assim, querido, em Jeremias capítulo 17: maldito é o homem que confia no homem, aparte seu coração do Senhor. E nós começamos a confiar, ao invés de confiar em Deus, nós começamos a confiar em pessoas, nós começamos a confiar em coisas, nós começamos a confiar em igrejas. Queridos, Deus deve ser o centro da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança, em nome de Jesus. Nós não nos apercebemos. E essa é uma palavra para a igreja contemporânea. Você lembra ali de Laodiceia? A Odisseia é uma igreja pomposa, né? É uma igreja que, embora outrora a cidade fora destruída, a cidade se levantou com recursos próprios. A Odisseia era conhecida pela lã, pela oftalmologia, pela medicina já avançada naquela época. E a igreja era uma igreja pomposa, tal ponto que eles achavam que nós somos os bambambam da situação do nosso tempo aqui. Olha que igreja bacana, pessoal bem vestido, bonito. E Deus olhou para aquela igreja e falou assim: mal vocês sabem que vocês são pobres, cegos e nus. A igreja de Laodiceia havia se afastado da raiz, da videira. Queridos, nós precisamos voltar à essência. Os ramos precisam estar ligados na videira, em nome de Jesus. É na videira que tem seiva de vida. É na videira, queridos. Deus continua se revelando para aqueles que buscam, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Só que tem muito ramo louco, achando que pode viver sem estar ligado na videira, e está secando. Está secando. A pessoa não se apercebe, mas aquele fervor espiritual, aquela alegria vai se esvaindo. Aquela alegria de estar na casa de Deus já vai se esvaindo no seu ser. De orar, de buscar, de clamar, de interceder, de estar com os irmãos, de viver em comunhão, de servir a Deus. Vai se esvaindo. Porque o homem vai tentando conduzir até mesmo a sua vida cristã, que deveria ser conduzida por Deus, com seu próprio intelecto, seu próprio entendimento, suas próprias forças. Queridos, e todos os esforços humanos, eles estão fadados ao fracasso, se Deus não estiver no centro. Você pode tentar fazer da sua vida cristã um sucesso, entre aspas, com a tua força, com rituais e métodos, mas se Deus não for aquele que estiver dando as coordenadas, se Jesus não for esse caminho a ser trilhado na tua vida cristã, você está fadado a ficar pelo meio do caminho. O caminho é estreito, nem sempre é fácil. Eu sempre falo que muitas vezes o caminho é tão estreito, queridos, que você passa, é você e Deus que passa. O caminho é estreito, não é verdade? Nem sempre é fácil. É fácil seguir a Deus? É fácil a gente falar, é fácil, mas é ali no nosso íntimo, no nosso ser, você se render, se submeter à vontade de Deus. Em horas que é sem Deus, é você realmente
se prostrar diante de Deus e falar: Deus, Tu és aquele que pode mudar a minha vida. Tu és aquele que pode conduzir com sucesso a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, o povo de Israel se afastou de Deus e tentou viver seus próprios caminhos. O que aconteceu? Se tornaram escravos. Eu vejo, queridos, muita gente que conhece a Deus, conheceu a Deus, buscou a Deus e foram deixando Deus de lado e começaram a tentar seguir o seu próprio caminho, até mesmo dentro da igreja, tentando criar um caminho paralelo ao caminho do Evangelho, queridos. Não existe outro caminho. É o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe um caminho paralelo. Ou é o caminho largo, ou é o caminho estreito. Ou você está no estreito, ou você está no largo. Não existe um caminho medianeiro. Mas tem muita gente que acha que tem. Eu não estou tão ruim assim, né? E faz aquela misturança, aquela lambança, e mistura algumas verdades bíblicas com o que ele acha, com o que ele pensa, e acha que está tudo bem, queridos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É caminho largo ou caminho estreito? Em que caminho nós estamos? Será que nós temos bebido da fonte de águas vivas? Ou será que nós estamos ainda bebendo de fontes, cisternas do nosso próprio esforço, do nosso próprio entendimento? As águas muitas vezes contaminadas, que nos fazem mal, né? Que muitas vezes geram em nós aquela infecção bacteriana na nossa alma, né? Que não nos fazem bem, que nos contaminam, nos fazem muito mal. E queridos, eu estava falando ontem na igreja ali em Kipugawa, que nós, o povo de Deus, viver de forma fria diante do Senhor é um pecado. É pecado. É pecado. Nós vivemos sem esse fervor espiritual, sem esse amor, né, fervoroso por Deus, é pecado. Jesus falou à igreja em Apocalipse: eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor. Arrepende-te, pois. Arrepende-te, pois, e volta às primeiras obras. Nós precisamos refletir, parar e realmente ter uma disposição de mudar. Nós queremos, eu estava falando, nós temos grandes anseios para 2014. Glórias a Deus. Eu sei que você quer que coisas grandiosas aconteçam. Amém. Queira mesmo, anseie mesmo. Agora saiba de uma coisa, queridos: muita coisa não vai acontecer se nós não mudarmos atitudes. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não se a gente continuar a insistir, querer fazer da nossa forma, do nosso jeito. Nós precisamos nos render à forma de Deus. Nós precisamos tomar atitude segundo a vontade de Deus. E permitir que Deus faça muitas coisas em nossa vida, através da nossa vida, em nome de Jesus. Muitas coisas não vão acontecer se nós não mudarmos de atitude, mas existe o outro lado. Muita coisa vai acontecer se nós realmente assumirmos a responsabilidade e assumirmos atitudes que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, nós devemos assumir em nome de Jesus. Nós queremos que Deus faça grandes coisas no Japão. Nós queremos que Deus faça grandes coisas na comunidade brasileira. Nós queremos ver salvação. Nós queremos ver avivamento. Mas, queridos, isso deve começar aqui, dentro de cada um de nós. Uma profunda avaliação de que lugar Deus tem ocupado na nossa vida. De como tem sido levada a minha caminhada cristã. Essa avaliação vai nos trazer, com certeza, uma reflexão. E com certeza, se você permitir, o Espírito Santo vai te levar a mudanças profundas na tua vida, em nome de Jesus. Vai te levar a, com certeza, estabelecer estacas,
vai te levar com certeza a construir cada dia mais um alicerce forte, que vai fazer com certeza que a edificação da vida cristã, a sua vida cristã, se torne cada vez mais sólida, mais firme. Eu não estou falando de aparência, porque é muito fácil nós sermos aparentosos, é muito fácil nós termos uma coreografia cristã, evangélica, na frente de todos. Mas, queridos, a Bíblia fala assim, queridos, que se a casa não estiver construída sobre um alicerce sólido, sobre Deus, Deus não sendo o centro, a base, grande é a ruína. Nós temos visto, eu tenho falado isso aqui hoje, queridos, porque nós temos visto dentro da igreja pessoas se arruinando. Por quê? Porque Deus deixou de zelar e cuidar, porque Deus perdeu o poder? Não. É porque o cristão tem deixado de fazer o que ele tem que fazer. Ele tem deixado de priorizar o que é prioridade. Ele tem deixado de dar valor ao que se tem valor, e trocado o que se tem valor por coisas tão passageiras, tão pequenas. É isso que Deus está falando: trocaram a minha glória. Você parou para pensar nisso? Trocaram a glória do Senhor por coisas terrenas, pequenas, passageiras, e às vezes nós estamos trocando, fazendo essa barganha na nossa caminhada. Queridos, que nós venhamos a refletir. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus nos faça realmente ter essa introspecção, que você possa olhar para dentro de si mesmo e realmente você possa, com muita sinceridade diante de Deus, se posicionar. Eu não sei qual é a sua posição. Quem sabe estou falando e você está falando: pastor, isso aí estou tirando de dentro. Glórias a Deus. Quero te incentivar a você prosseguir mais ainda, vá mais além, vá mais ao fundo, busque mais intensamente ainda, porque Deus vai se revelar muito mais na tua vida. Deus vai te usar numa dimensão muito além, muito mais poderosa do que você possa imaginar ou pensar. Eu estava compartilhando ontem. Será que o apóstolo Paulo, dentro daquilo tudo que Deus revelou a ele tinha dimensão de que Deus usaria de forma tão tremenda, até os dias de hoje, o seu ministério, sendo um ministério que nos dá uma base, para refletirmos, para prosseguirmos e avançarmos no caminho de Deus? Eu creio que Paulo não tinha dimensão da grandeza. E, queridos, às vezes nós não temos a dimensão da grandeza do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus quer fazer além, mas nós precisamos aceitar o desafio de ir além. Ir além. Ir além. Em nome de Jesus. Muitas vezes ir além significa você assumir um caminho de responsabilidade. Muitas vezes ir além significa você se prostrar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Pastor Marcos, eu creio que ele falou aqui, que diz: a nossa vida é uma flecha. E o que você tem feito dessa oportunidade? E o que eu tenho feito dessa oportunidade? O que nós temos feito? Nós já temos estado há 15 anos pregando o Evangelho aqui no Japão. E, queridos, nós vimos Deus salvar tanta gente, nós vimos Deus trabalhar, fortalecer, levantar tanta gente, e usar poderosamente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Reginaldo, pastora Viviane, esses servos do Senhor chegaram na igreja, e o que eles fizeram? Eles se apegaram a Deus, se renderam a Deus. Deus trabalhou, Deus fortaleceu, capacitou, e hoje é esse pastorzão. Vira e mexe, eu me pego assistindo o culto aqui. Bênção de Deus, palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas eu vi muita gente também, queridos, trocar Deus por tantas coisas. Eu vi muita gente tentando levar a vida cristã do seu jeito, do seu entendimento. Queridos, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. A gente não se apercebe, mas muitas vezes nós falamos: a Igreja Católica levou a tradição à mesma altura
das Escrituras, mas muitas vezes nós estamos levando a nossa vontade à mesma altura da vontade de Deus, ou até acima. Até assim, e não nos aperceber. Nós precisamos refletir, olhar para as coisas básicas e simples da palavra de Deus e realmente nos dispormos, disposição, né, a praticar. Deus é A, é A, é B, é B, é direita, é na direita, é na esquerda. Quando Jesus é o técnico do time, queridos, esse time só vai ganhar. Sabe? E você pode ter certeza que Ele tem a habilidade de te usar no melhor lugar que você pode estar. Usar todos os seus talentos, do teu jeitão, como que você é, com muita graça. Ele vai te usar, vai te colocar na posição certa. Deus não vai te pegar zagueiro, vai te colocar, né, como atacante. Eu estava dando risada com um jogador Sid Clay lá que estava na igreja. Aí o técnico japonês do tipo que ele estava falou assim: Sid Clay, é o seguinte, fica preparado, ele é um zagueiro, aquele zagueirão grandão, fica preparado que nesse jogo eu posso te colocar como atacante. Olha a estratégia do técnico, gente. E ele, é sério, vocês estão dando risada, mas foi sério, com a estratégia ali. O Sid Clay, ele riu. Nós damos risada. Deus não faz isso. Quando Ele é aquele que é o coach, Ele com certeza Ele vai conduzir o time para que nós possamos vencer em nome de Jesus. Porque senão todo mundo está querendo ser goleiro, todo mundo está querendo ser atacante, todo mundo está querendo ser defesa. O negócio está tudo embolado e muitas vezes a nossa vida se torna embolada. Nós estamos fazendo gol contra. Querido, eu estou ficando um especialista em fazer gol contra, gente. Estou preocupado com isso. Isso não é da minha feitura, do meu feitio. Mas por 2 anos consecutivos já fiz gol contra. E está difícil acertar um contrato com o time no ano que vem. E às vezes nós estamos fazendo gol contra, ao invés de nós acertarmos o alvo, acertarmos o objetivo. Por quê? Porque todo mundo quer ser técnico. Todo mundo. E brasileiro tem essa característica, né? Todo mundo entende mais que o técnico. Todo mundo. Eu acho bacana isso do brasileiro. Ah, tem que tirar ele, toca para a direita. Não, que troca, substitui agora, é o momento. Não, trocou errado. Não era a hora. Perdeu porque trocou. Não é? Muitas vezes nós queremos conduzir o jogo da Bíblia. Mas a Bíblia fala assim que enganoso é o coração do homem. Nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus, precisamos de Deus, precisamos de Deus. Queridos, e nós precisamos fazer da forma certa. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. Para a gente fechar. O povo de Israel havia deixado o Senhor. Acabaram, né? Tentaram trilhar por caminhos traçados por si próprios. E acabaram se tornando então escravos. Acabaram então indo por um caminho que Deus não havia planejado a eles. Mas e quando isso acontece na nossa vida? Quando isso acontece na nossa caminhada, o que nós devemos fazer? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. É a velha receita, queridos. Versículo 14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga comigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diga assim, então, mais uma vez, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está a receita de Deus, queridos, para quem realmente quer ter êxito na vida cristã.
Essa é a receita de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é se humilhar? É você reconhecer qual é a sua condição, quem você é e quem Deus é na tua vida. Quem você é? Alguém totalmente dependente da graça de Deus, queridos. Nós somos dependentes da graça de Deus. Qual é a sua condição hoje? Como você está? Como você está na sua vida cristã? Na sua vida íntima com Deus? Nós precisamos desse senso, porque muitas vezes, amados, nós queremos tapar o sol com a peneira. E nós queremos mostrar para Deus uma espiritualidade que não é em nós. Precisamos ser sinceros, precisamos encarar os fatos. É aquilo que Deus fez com Ezequiel. Ezequiel, vou te levar, vou mostrar uma coisa para você. Deus levou a ele ter aquela visão do vale de ossos secos. Essa era a condição do povo de Israel. Ezequiel ele teve que encarar. Os ossos eram muito numerosos, estavam muito sequíssimos. E tem hora que a gente tem que se enfrentar diante da palavra de Deus, diante de Deus, e falar: Deus, tira um MRI, uma ultrassonografia do meu ser aqui, como ele fez lá, né? Laodiceia fala assim: ó, tudo beleza, tudo certinho, tudo maravilhoso. Aí Deus fala assim: então vamos fazer um MRI espiritual. Pobre, cego e nu. Como está a tua vida com Deus? Como está a sua condição espiritual diante de Deus? Nós precisamos ser sinceros e tratar esse assunto com muita seriedade, queridos. Porque se nós não começarmos do alicerce, fazermos coisas certas, não adianta a gente querer fazer bonito aqui. Não adianta a gente querer tentar fazer gol de placa, se a gente nem sabe lidar com a bola aqui. A gente nem sabe o que é a bola. Não adianta querer ser o Neymar, se a gente nunca teve um contato com a bola. Querido, nós precisamos olhar e falar: Deus, eu quero fazer da forma certa. Qual é a nossa condição? Será que realmente Deus tem sido conduzido a tua vida, ou será que você tem tentado conduzir a tua vida? Será que dentro de você está fluindo aquele rio de águas vivas, que fala ali em João capítulo 7, versículo 14? Fala assim que no último dia da festa, Jesus estava no meio de uma festa religiosa, um ambiente muito religioso, um ambiente muito espiritual, e de repente Jesus olhou para aquele povo e olhou um povo seco, um povo vazio, e Jesus falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba das águas que te dou. Venha a mim, beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão de dentro de si um rio de águas vivas. Será que esse manancial está fluindo dentro de nós? Será que Deus está sendo essa fonte de vida, a videira, e nós somos os ramos, e nós estamos sentindo essa seiva, esse poder, essa graça, essa alegria, essa unção, esse amor fluindo em nós, através de nós? Ou será que nós podemos aqui nesse dia olhar para dentro de nós e olharmos e somos matamargueiro no deserto? Estamos ali, muitas vezes insatisfeitos ainda aqui dentro da casa de Deus, muitas vezes perdidos, embora dizendo que está andando no caminho. Será que nós, olhando para nós aqui hoje, nós não podemos ver ossos secos, uma condição espiritual muito aquém daquilo que Deus quer proporcionar para nossas vidas? Quem sabe, queridos, Deus precisa de você, esse reconhecimento de falar: Deus, toma, preciso ser tratado. Você imaginou, você vai numa clínica, num médico, aí você chega para consulta médica, o médico fala assim: ei, o que é? Aí você fala assim: estou bem.
Aí você vem aqui, para quê? Está tudo jóia. Beleza. Muitas vezes nós estamos assim. Deus não pode ajudar. Deus quer ajudar, o médico tem condições de ajudar, mas você fala, não, está tudo bem. Ou muitas vezes o médico, você vai no médico, o médico fala assim, olha, é o seguinte, você toma esses remédios, 3 remédios de manhã, no almoço, à noite, e tome direitinho. Ou aí às vezes você chega e fala assim, não, só de manhã está jóia. Só no domingo. Os crentes dominicais. Só no domingo, gente, misericórdia. Amados, Ele é o médico. Ele sabe como é a tua vida e como é a minha vida. Ele sabe como nós estamos. Para quê querer esconder? Às vezes nós somos como criancinha, né? Nós estávamos numa festa de aniversário. Aí de repente o menininho sumiu. E daqui a pouco o menininho voltou assim, lambuzado de chocolate, todo melado. Não, cara, roupa. Ele chegou com aquela cara de inocente. E o cantinho da mesa de doce vai destruído. Ele assim, não fui eu, nunca estive lá. Tá tudo bem, não. Estão vendo alguma coisa em mim? Às vezes nós fazemos isso com Deus. Tá tudo beleza, estamos lambuzados, estamos secos, tá beleza, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós não precisamos disso, gente. É falar, Deus, eu preciso, Senhor. E Ele, como um bom Pai Celestial, ele fala, o que você está precisando, filho? É pão, é água, é vida, é alegria, é esperança, vamos lá. Se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu nem preciso falar de oração, porque o pastor Marcos deve ter falado bastante, né? E orar, coisa simples. Mas por que não fazemos? É tão simples que é dispensável. Queridos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nós vivemos uma geração que aprendeu, geração de cristãos, isso é o mais triste, que aprendeu a viver sem orar, sem conversar com o seu Pai, com o seu Criador, com o seu Deus. Aqui nós falamos em poção, ai, eu amo a Deus, tu és tudo, Senhor. Chegamos lá em casa, nós estamos mudos, Deus não falou nada. Que amor é esse, gente? Onde estava falando, meu filho fica envergonhado quando eu falo dele. Coisa boa quando ele chega em casa, desse tamanhão, emoção forte. Chega lá, me abraça e fala assim, Pai, eu te amo. Coisa preciosa, querido. Ou quando ele chega e fala assim, Pai, eu estou com um problema. E a gente conversa. E a gente ora junto. E ele vem compartilhar, puxa vida, tomei aquela decisão, muita coisa mudou na minha vida. Sabe, queridos, Deus quer ouvir a tua voz. Quer ouvir a tua voz. Fala com Ele, clama a Ele, clama a Ele. Salmos 88, o salmista fala assim, eu clamo ao Senhor, ao Deus Salvador da minha vida, de dia e de noite. Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clama, ora, porque é muito diferente chegar aqui e os irmãos iniciarem o culto com oração poderosa. Coisa linda, gente. Porque muitas vezes nós estamos na igreja e o irmão começa a orar, aí a pessoa fala, gente, essa oração termina. Queridos, como está a nossa vida de oração? Que nós venhamos a nos dedicar um pouco mais ao Senhor. Eu sei que é tudo muito corrido. Eu sei que a
vida do decassegue, né? Não é fácil. Eu já fiz muitos anos na fábrica também, eu sei o que é isso. Não é fácil. Agora, eu acho que nós podemos nos dispor um pouco mais para Deus. Um pouco mais. Não é? Só para você saber que você tem tempo. Quanto tempo você gasta na internet todo dia? Quanto tempo você gasta e eu gasto em televisão? Com coisas que não edificam. Quanto tempo? Não estou dizendo que internet e televisão seja pecado, não. Podem se tornar pesos. O autor de Hebreus fala assim, que você deve se livrar do pecado que de tão perto te rodeia e também dos pesos, né? Que vão te atrapalhar na corrida. Vai correr uma maratona cheia de peso. Você morre. Já sem peso a gente já está numa situação, né? Lá na igreja nós estamos fazendo um jogo uma vez por ano. Os irmãos estão achando puxado o ritmo. Agora imaginou você falar assim, mas pessoal, vamos jogar essa pelada aqui, cada um com peso. Morre todo mundo. Outro dia nosso meio de campo, o senhor Tistoma, ele tem 73 anos, amados. Fizeram um lançamento de fundo para ele, ele só fez assim, ó. Já saiu pela tangente, já teve que ser substituído. Amados, quanto tempo nós temos dado para Deus e quanto tempo nós temos desperdiçado? Será que a gente não pode remir um pouco mais o tempo, a gente administrar um pouco melhor o nosso tempo, sabendo que isso é essencial para a nossa vida? Nós estamos falando de coisas essenciais para a vida cristã, não é? Essenciais, vida ou morte. Deixa um pouquinho o Facebook de lado e olha um pouco mais. Televisão e olha um pouco mais. Em nome de Jesus, tempo de qualidade com Deus, queridos, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Ora. Nós vimos homens da fé oraram, Daniel, Elias, Jesus. O pastor Marcos falou muito bem falado, muito bem explanado. Se Jesus, que Jesus orou e ora, nós somos melhores que ele. Somos mais espirituais que ele, não precisamos? Às vezes nós pensamos assim, parece brincadeira, né, gente? Mas às vezes nós achamos e fazemos assim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face. Sabe o que é buscar a face? É você buscar intimidade. É você priorizar. Né? Você priorizar. Você pode muitas vezes estar em meio à multidão, mas você pode não estar procurando sua esposa e você vai buscar essa face. Você vai priorizar, você vai ter um alvo, você vai ter um objetivo. Deus quer, queridos, que nós venhamos ter Ele como alvo. A sua missão, o teu alvo é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, queridos. Não esqueça disso. Esse é o projeto de Deus. Esse é o chamado de Deus. Conhecermos a Deus e fazermos Deus conhecido. Busque a Ele. Busque intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade com você. A Bíblia fala assim em Jeremias 29, 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu não estou falando quem sabe você vai me achar. Olha, se você tiver sorte, você vai me achar, porque eu estou meio ocupado. A população mundial está crescendo, eu estou ocupado, não vai. Quem sabe? Na minha agenda, quem sabe vai dar para encaixar, né, uma consulta. Não, ele fala assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você vai encontrar Deus, e encontrar Deus, queridos, é achar avivamento para a tua vida. É você se conectar com a fonte de águas vivas. É você ser impactado a tal ponto
A tal ponto que ela ia ao meio-dia tirar água para não encontrar com ninguém. Mas Jesus, a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus na verdade queria passar pela vida daquela mulher. E de repente, queridos, nós vemos que Jesus tem aquele diálogo, que é um dos diálogos mais compridos de Jesus, porque ele conversou com uma mulher, né? Porque a conversa foi com uma mulher. Você pode ver, a conversa é assim: Jesus falou e a mulher rebate. E Jesus fala, a mulher. Mas, queridos, aquela mulher foi impactada de tal forma que ela falou: eu vou para a cidade. Eu não consigo conter essa revelação. E ela foi para a cidade. A Bíblia fala assim que aqueles homens da cidade, eles vieram até Jesus e ouviram a Jesus, pedindo para Jesus ficar com eles. E eles falaram para aquela mulher: olha, já não é mais pelo que você falou, mas nós próprios temos ouvido, temos crido porque nós temos ouvido ele falar. E essa é a dinâmica do crescimento do reino de Deus. Uma pessoa, muitas pessoas, muito mais pessoas. Você já parou para pensar? Você, muitas pessoas, e muitas pessoas, muito mais pessoas. Mas por quê? Jesus fluindo, Jesus sendo, Jesus alvo, Jesus objetivo, intimidade com Deus, tempo com Deus, sendo enriquecido pelo Senhor para poder enriquecer. Queridos, o bom samaritano, ele só pôde ajudar porque ele tinha. Se eu não tivesse, eu podia até ter uma boa intenção, mas eu não ia poder fazer grandes coisas. O bom samaritano, ele ajudou porque ele tinha com o que ajudar. Queridos, nós só vamos ajudar as pessoas por aí fora quando nós tivermos o que puder dar a elas. E queira Deus, queridos, que quando as pessoas buscarem ajuda em nós possamos falar como Pedro e João: olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Eu dou. Eu sou esse manancial, esse canal de graça, de vida, de Jesus para a tua vida, em nome de Jesus. Mas busque a face do Senhor, busque intimidade com Deus. Ele quer ter intimidade com você. O que Salmos 27, versículo 4 fala? Davi, ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua casa, contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Davi, ele fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou sentar numa árvore e vou ficar esperando Deus me dar. Davi, ele fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Eu vou buscar por isso. Eu sei que o Senhor vai me dar. Eu sei que é rica a presença dEle, mas eu vou fazer aquilo que estiver dentro do meu alcance para alcançar essa riqueza, esse momento tão rico na minha vida. Eu vou me esforçar, eu vou me dispor, eu vou além. Em nome de Jesus, buscar a face do Senhor. E a Bíblia fala assim, queridos, continua e fala assim: e converter-se dos maus caminhos. Se humilhar e orar e buscar a face e se converter dos maus caminhos. Queridos, esse é um texto que merece ênfase. Nós, povo de Deus, nós precisamos nos despertar. Deus não mudou. Ele não coabita com o pecado. O caminho de Deus é um caminho diferente do caminho do pecado. E foi para livrarmos desse caminho do pecado que Jesus morreu na cruz. Ele pagou a dívida lá na cruz para nos livrar da maldição do pecado. Porque o pecado é nocivo, queridos. O pecado é nocivo, o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas tem muitas vezes, esse pecado é bonitinho. Eu gosto tanto dele.
caminhando. A Bíblia fala assim em Salmos 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Tem muita gente, queridos, que foi tocado por Deus, mas na caminhada é uma paradinha, né? Daquela parada. Cuidado, cuidado. A Bíblia fala assim no livro de Isaías, o profeta Isaías: deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Fala de mudança, de conversão, de transformação, de arrependimento. E nós, povo de Deus, nós vivemos em um tempo onde o mundanismo tem dado com força contra a igreja, contra o povo de Deus. Ele quer sujar as vestes que foram lavadas com o sangue do Cordeiro. Ele quer muitas vezes chegar de mansinho. Não tem aquele ditado no Brasil: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acertei, glória a Deus. Sempre erro quando eu falo esse ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem problema. Dá jogo. Aqui no Japão é dá jogo. Dá jogo. E daqui a pouco, furou. Quando Deus falou para Noé construir a arca, Deus mandou Noé betumar a arca, passar aquele piche, aquela graxa, aquele negócio grudento para vedar toda aquela arca. Para quê? Para que não entrasse água suja, para que não entrasse água. Entrando água num barco, filho, tendência aí a pique. Às vezes é uma infiltração, uma coisinha ou outra, de repente aumenta um pouco mais, daqui a pouco o barco já está assim. Você não percebe, mas você está andando assim já. Está quase indo a pique. Por quê? Permissividade ao pecado. Permissividade ao pecado. Aquilo que eu dou, não, isso é pecado. Não é tanto assim. Dá jogo. E é por isso que nós vemos tantos crentes fracos, tantos crentes apartados de Deus. Por quê? Porque ainda estão atrelados ao pecado. Querido, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. O caminho proposto pelo Evangelho é santificação. E nós temos orado para que Deus levante realmente homens e mulheres que se consagrem ao Senhor, porque Deus vai usar poderosamente. Deus vai usar pessoas que digam não ao pecado, tenham aversão ao pecado, que combatam ao pecado em nome de Jesus, pela graça do Senhor, com a força de Deus em nome de Jesus. E Deus quer dar vitória, Deus quer curar, Deus quer libertar em nome de Jesus. Mas nós precisamos dizer não. Uma escolha tua. Uma escolha. É igual uma criança, querido. Você cria criança e fala assim: come verdura. Come verdura que é bom. Come verdura, come verdura. Põe no prato, come verdura, come verdura. Verdura é bom, verdura é bom, come verdura. Verdura é bom. Ervilha nem tanto, né? Brincadeira. Come verdura. Mas depois a criança cresce. Se ela vai comer verdura ou não, ela quem vai decidir. O quanto ela vai comer da verdura, ela quem vai decidir. Decisões. Posicionamento diante de Deus. Quem sabe existe algum pecado na tua vida que esteja assolando a tua vida. Posicione-se diante dele. Leve ele conhecido a Cristo. Eu creio, Deus vai te libertar, Deus vai te dar força para que você seja livre em nome de Jesus.
A Bíblia fala assim: então, quando meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. E a Bíblia fala assim: então, você já parou para pensar que tem muita oração, muito clamor nosso que Deus não ouve? Porque muitas vezes nós somos hipócritas diante de Deus. A Bíblia fala assim que quando nós nos humilharmos e nós orarmos e buscarmos a face e convertermos do mau caminho, então eu ouvirei. Eu ouvirei. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei. Olha que graça de Deus. Deus é um Deus que quer perdoar. Deus ainda é um Deus das oportunidades. É o Deus que ainda está chamando: vamos lá, levanta filho, levanta filha, vamos lá. A corrida ainda não acabou, os cavalos estão na pista, vamos lá. Ainda a oportunidade lhe é dada, vamos embora, vamos. Vem cá, corre para o abraço. Corre para o abraço. É aquele abraço do pai do filho pródigo. O filho chegou todo sujo, fedorento, chechelento, ali na casa dele. Mas a Bíblia diz que o pai correu para o abraço. Correu para o abraço. Falou: olha, traz uma roupa nova, mata o bezerro cevado, coloca as sandálias novas no pé dele, se perderam. Normalmente naquela época quem andava descalço era escravo, mas o pai falou assim: traz uma sandália nova, traz, dizendo: ele é livre. Quem está com Deus é livre. Está livre, está livre. O pecado não mais te domina. Se você se render ao Senhor, o pecado não mais te domina. A Bíblia diz assim, queridos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda. Deus está falando assim: olha, gente, vou perdoar, né? E eu vou te dar uma colheita boa. Deus está falando assim: vou sarar a tua terra. A tua terra vai ser terra fértil, vai ser terra frutífera. Não vai ser só uma colheita, não. Muitas colheitas virão, porque eu vou sarar a terra da tua vida, do teu lar, do teu ministério, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescentadores, estará sobre a tua vida. Você vai plantar e vai colher. Você vai dar frutos, é o que a Bíblia fala. Veja lá em João 15, quando a Bíblia fala que você está ligado na videira, fala que você vai dar frutos, mais frutos e muitos frutos. É o que Deus quer e vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, na nossa vida. Queridos, mas tem que ser da forma e segundo a receita de Deus. Amém? 2014, muito mais de Deus para nós. Muito mais de nós para Deus. Muito mais de nós para Deus. Eu vi uma frase daquele irmão Jung, falando que Deus não precisa de grandes homens, mas Deus precisa de homens fracos nas mãos de um grande Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos, mas precisamos entender que Deus pode fazer grandes coisas através da nossa vida e na nossa vida também. Em nome de Jesus. Que Deus faça realmente que aquilo que João Batista fala seja uma verdade. Que ele cresça e eu diminua. Que 2014 seja um ano a gente diminuir-se diante do Senhor. E o Senhor cresça em nós. Cresça em nós. Cresça em nós. E se torne essa ponte
que jorra para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero que você seja muito sincero com Deus, no teu secreto com o Senhor. Eu não sei, você sabe, e Ele sabe. E Ele sabe. Seu pastor não sabe tudo que passa na tua vida, no teu coração, nos bastidores da tua vida. Agora Deus sabe, você sabe. Será que nós não temos deixado Deus um tanto que de lado na nossa vida? Sabe, você esteja dando uma prioridade à igreja. Mas o Deus da igreja, que lugar Ele ocupa na tua vida? Esse Deus que é manancial de águas vivas, de poder, de graça, de misericórdia, de alegria, de delícias. Que lugar esse Deus ocupa em você? No teu lar, no teu trabalho? Será que nós não temos tentado construir um caminho próprio dentro da casa de Deus? Dentro daquilo que nós conhecemos e entendemos, nós temos tentado construir um caminho. Agora eu quero dizer para você, o caminho já existe. Ele é Jesus, o Evangelho, é a verdade que nos conduz à vida. Amados, em nome de Jesus, eu creio em grandes coisas de Deus acontecendo na minha vida, na tua vida. Coisas muito além, queridos, os apóstolos não conseguiam imaginar e contemplar e conceber aquilo que Deus ia fazer. Eles se consagravam ao Senhor e Deus acrescentava o número de almas à igreja, ao povo, à congregação. Mas eles decidiram: Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia, vamos nos render a Ele. O resto Ele vai acrescentar, o resto Ele vai fazer. Queridos, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus quebre o nosso coração, venha quebrar o nosso orgulho, ou quem sabe tirar as vendas dos nossos olhos e até mesmo o véu no nosso coração, e a gente vem entender quem a gente é, quem eu sou, quem você é. Você não é o Todo-Poderoso e nem eu. Muito pelo contrário, eu penso que o segredo de uma pessoa que está cheia do poder de Deus é ela entender o quanto ela é frágil, o quanto ela precisa de Deus. Porque enquanto nós achamos que em nós alguma virtude, algum poder, algum mérito, querido, nós estamos destituindo, nós estamos usurpando aquilo que Deus é. É por isso que nós precisamos falar como João Batista, que ele cresça, eu diminua, que ele cresça, eu diminua, cada dia, cada dia, cada dia. Porque quando Jesus crescer na nossa vida, queridos, quando Jesus crescer na tua vida, a alegria vai crescer, a paz vai crescer, o poder vai crescer, a unção vai crescer, a vontade de celebrar a Deus vai crescer, a alegria de estar na casa do Senhor vai crescer, a igreja vai crescer, mas Jesus precisa crescer em nós. Ah, Deus, nos perdoa, Pai. Quantas vezes fazemos loucuras como o povo de Israel? Ficamos lisonjeados com as coisas desse mundo e vamos deixando de lado o maior tesouro da nossa vida. Senhor, livra-nos desse engano, livra-nos. Tu és o nosso tesouro. Tu és a luz do mundo. Tu és a essência do nosso ser, do nosso viver, a razão de
nos perdoa quantas vezes nós deixamos a frieza espiritual tomar conta de nós e tentamos levar a nossa vida cristã com intelectualismo, o nosso entendimento que é tão pequeno, e nos cansamos, Pai, nos cansamos, porque toda estratégia humana, todo plano e todo método humano em busca de um sucesso espiritual, se ele estiver divorciado do Senhor, se estiver desconectado da tua vontade, ele já está fadado ao fracasso, Pai. E quantas vezes e quanto tempo, Pai, nós caminhamos no meio do fracasso, e quando Deus está falando que nós somos um povo vencedor, um povo chamado para a vitória, um povo chamado para o combate, sim, mas para a conquista, em nome de Jesus. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, nos humilhamos diante do Senhor, clamamos, ó Pai, como Abacuque: aviva, 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 aviva nossas vidas, aviva nossas vidas, viva a vida do Senhor em nós, viva do Senhor em nós. Faz fluir nesse rio de águas vivas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o nosso alvo, que nós venhamos buscar a Tua face, Senhor, essa intimidade, e que nós venhamos, sim, Senhor, nos posicionar neste caminho de consagração